Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da Solução de Webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Olá, boa tarde, queridos professores e professoras e professores. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para que a gente possa conversar um pouco e pensar um pouquinho nesses alunos dos sextos anos, como eles estão chegando. E para isso, nós contamos hoje com a participação da Carminha. Olá, professores. Eu sou o TCNP responsável pelos anos iniciais e hoje, com muito prazer, nós estaremos conversando com os professores de quintos anos e sextos anos, para que a gente possa fazer um entrosamento entre esses anos, né? Entre o quinto e sexto ano, e pensar o que se pode fazer. O quinto ano, o que pode fazer para melhorar a ida dos nossos alunos para o sexto ano, e o sexto ano, o que fazer para dar continuidade ao trabalho já iniciado no quinto ano. E para isso, né, nós pensamos, então, que temos a necessidade de conhecer um pouco de como esses alunos saem do quinto ano e chegam ao sexto ano. Quais são as suas necessidades? Quais os desafios dos docentes ao entregarem esses alunos para o sexto ano e os docentes dos sextos anos ao receberem esses alunos? A gente sabe que é uma tarefa muito grande, esse período de transição, de conhecer o aluno, de saber do que ele precisa, de quais as decisões que nós precisamos tomar para que esse aluno progrida em seus estudos, progrida em suas aprendizagens e consiga aprender o que é necessário de cada conteúdo, de cada necessidade que esse aluno tem. E pensando nisso, então, nós vamos retomar um pouquinho o sistema de escrita e as reflexões que são necessárias para que nós possamos entender esse aluno, o ponto que ele está e quais as atividades nós precisamos propor para que esses alunos avancem em suas aprendizagens. Então, como o Ronaldo colocou, nós vamos revisitar um pouco do sistema de escrita em que as nossas crianças dos anos iniciais perpassam, né? Na semana passada, nós tivemos uma web falando das hipóteses de escrita, da questão da sondagem, e hoje nós vamos falar um pouco sobre
as diferentes hipóteses escritas que as crianças perpassam. Então, a primeira hipótese é o pré-silábico, né? Que é a hipótese primitiva da criança, tá? Onde a criança, nesse momento, ela se utiliza de muitas letras, ela não tem muito a noção de quantidade, da qualidade de letras, geralmente usa a letra do seu nome para escrever as palavras ditadas, né? Ela não acredita que se possa escrever uma palavra com 4 ou 5 letras, porque ela não, tanto que ela não se preocupa com a quantidade. Às vezes, para escrever uma pequena palavra, por exemplo, giz, ela usa uma folha inteira, né? A outra é a silábico sem valor sonoro. Então, neste momento, quando a criança está na hipótese sem valor sonoro, é quando ela começa a entender, né, que uma letra, ela usa uma letra para cada sílaba, porém sem correspondência sonora. Então, nós temos um exemplo aí na tela, né? A criança escreveu cavalo, e para escrever cavalo, ela usou F, P e W, certo? Ela usou uma letra para cada sílabo, porém sem correspondência sonora. Temos a hipótese das silábicos com valor sonoro. Então, a criança já começa a fazer a correspondência do valor sonoro, também usando uma letra para cada sílaba. Então, nesse caso, nós temos vários exemplos para a palavra cavalo, né? O K, o V e o L. Então, a letra K é uma letra coringa, porque tem o mesmo som do C, né? Ela pode usar C, A e O, C, V, O, K, A, L. Então, nós percebemos aí que ela já faz a correspondência sonora, mas usando apenas uma letra para cada sílaba. O silábico alfabético, nós dizemos que, como se falava antes, né? A criança come letra, a criança esquece uma letra ou até acrescenta letra, né? Então, na palavra cavalo, por exemplo, aí na tela vocês estão vendo a primeira palavra, cavalo, ela esqueceu de colocar o A, né? Se nós fôssemos analisar, essa criança não seria nem uma criança silábica alfabética, mas praticamente alfabética. Depois tem outro exemplo, cavalo, né? Só o L, e cevalo. E, finalmente, o alfabético, que ele escreve com a correspondência sonora, né? De acordo com a correspondência sonora, enfim, com a base alfabética. Então, nós temos a palavra cavalo, ele escreve cavalo com K, ele escreve cafalo, ele troca o V com F, que é natural isso. Outras palavras, por exemplo, cachorro, onde ele, ao invés de escrever com CH, ele usa o X e um R só. A palavra trator, ele escreve tartor. Aí vocês podem dizer, não, mas como que essa criança está alfabética, né? Nós temos aí duas questões nessa palavra. A criança tem ali uma questão ortográfica, mas também tem a questão dela saber que para escrever trator, o tra, ela precisa do A e do R. Então, ela pouco importa a ordem em que essas duas letras se colocam. Thelma Vaz e Emília Ferreiro, ela coloca isso como, faz uma analogia com os acordes musicais. Quando a gente está ouvindo uma música, nós ouvimos a música por inteiro. Nós não ouvimos as notas musicais, né? Então, se eu tenho um acorde formado pelas notas Fá e Mi, quando eu toco as duas notas ao mesmo tempo, eu não sei quem vem primeiro, quem vem depois. E a mesma coisa acontece na escrita dessas palavras.
A criança, principalmente quando ela está iniciando aí o processo de alfabetização, ela faz essa troca e essa troca é uma troca natural, tá? Nós temos casa com Z, porque é o som que ela ouve. Então, essas crianças que escrevem cachorro com X, um R só, o trator, a casa, nós dizemos que ela está alfabética, ela tem a base alfabética, porém, não ortograficamente alfabética. O que falta, então, trabalhar com essas crianças? A ortografia. O alfabético ortográfico é aquele que escreve ortograficamente correto. Então, casa, carro, ensolarado, exército, não é? E esse alfabético ortográfico, que é o sonho de consumo de todo professor de língua portuguesa e dos demais professores, né, quando chegam no 6º ano, é o ideal. Porém, nem sempre a gente trabalha com o ideal, não é, professores? Nós trabalhamos com o que é real, tá? Então, muitas vezes, os nossos alunos chegam ao 6º ano com alguns problemas ortográficos, mas não porque não foram trabalhados. Eles foram trabalhados. Durante os anos iniciais, no material do Ler, nós temos várias sequências, desde o 2º aninho, sequências que trabalham a ortografia. Mas sabemos que no meio do caminho, sempre alguma coisa escapa, não é? Então, essas são as hipóteses de escrita, pelas quais os nossos alunos, todos eles, passam, mesmo os adultos que frequentam o EJA, passam por essa hipótese de escrita, tá? E que a gente precisa entender um pouquinho, mesmo não sendo um professor alfabetizador. É muito importante, né, a gente entender, então, como esse aluno chega ao 6º ano. Como os nossos alunos estão chegando no 6º ano. Como a Carminha colocou, o ideal é que todos os alunos chegassem na hipótese alfabética. Ortograficamente, com todos os conceitos, com tudo que é necessário para que a gente pudesse dar continuidade aos conteúdos de forma sequencial, de forma tranquila, mas a gente sabe que dentro de uma sala de aula, os nossos alunos são diferentes, cada um tem um tempo, cada um aprende no seu tempo, cada um tem uma necessidade de intervenção. Então, quando a gente fala em alfabetização, a gente tem que pensar num aprendizado do alfabeto e a utilização desse alfabeto como código de comunicação. Ou seja, se eu sou um aluno alfabetizado, eu me comunico bem, entendo a minha comunicação e interajo e reflito sobre aquilo que eu faço, né? Então, é importante o aluno perceber isso. Alfabetização como um processo que se constrói a gramática e suas variações. Claro que a gramática da língua é importante. E a gente tem um conceito de que a gramática não está nos anos iniciais, não está no programa Ler e Escrever. Está sim, e muito bem colocada. Mas a gramática é colocada em cima do que o aluno sabe, daquilo que ele busca e da intervenção do professor para que ele possa construir todos os conceitos gramaticais e suas variações. Então, é muito importante, nesse processo, a interação e a mediação do professor, né? Esse processo de alfabetização não se resume apenas na aquisição de habilidades mecânicas, né? Então, não adianta o aluno apenas codificar ou decodificar. O ato de ler, o ato de interagir, o ato de usar a língua, de saber refletir sobre ela, né, está na capacidade de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e produzir conhecimentos. E é isso que a gente espera do nosso aluno, né? Essa importância do aluno saber usar a língua, refletir e ressignificar os conhecimentos que ele tem para poder passar para aprendizagens mais complexas, né? O domínio da linguagem oral e da consciência metalinguística, né, que é a capacidade de manipular e refletir sobre a linguagem, de falar, de ler, de escrever de forma competente. Então, esses temas ou esses
4 itens que a gente tem aqui, é aquele aluno que a gente tem no nosso 6º ano, que está alfabetizado e que precisa de intervenções para que ele possa aprender cada vez mais e construir seus conhecimentos, né? Construir a língua no uso social, construir a gramática e progredir a cada tempo, a cada dia, a cada ano dentro da escola, né? Para isso, então, nós temos aqui o exemplo de um pequeno texto de uma produção de um aluno. Acredito eu que vocês até já conheçam esse texto, mas é sempre muito bom, enquanto professores, né, enquanto mediadores da aprendizagem, estarmos revisitando esse material e pensarmos no nosso aluno, né? A gente tem muito hábito de achar que o aluno vem pronto, que ele consegue fazer tudo que a gente vai propor na sala de aula. E nem sempre é assim. Isso não é só para o 6º ano. Acredito que para qualquer ano, né, Carminha? A gente sempre tem isso. Então, é importante a gente pensar nesse aluno e naquilo que ele precisa. Nós tivemos agora essa proposição de avaliação diagnóstica em todas as séries. E aqui, esse exemplo de produção de texto, acho que exemplifica bem para nós, professores, os alunos que a gente tem. Um texto bastante simples, mas que dá uma ideia desse aluno que a gente tem. Então, vamos lá. A gente tem que observar como o aluno produziu esse texto e como o aluno escreveu esse texto. Como ele fez a correspondência, né? Dentro da língua, das palavras, das sílabas, do uso do alfabeto, do uso da ortografia. E ele mostrou aqui o que ele sabe, aquilo que ele tem. E a partir do que ele tem é que cabe a intervenção do professor. Então, vamos lá ao texto. Um dia, uma raposa estava andando quando viu um pé de uvas. Nem pensou 2 vezes para pegar. Depois de se certificar que não tinha nenhum inimigo, e foi correndo para pegá-las, né? Então, esse é um exemplo de texto que a gente tem, que os nossos alunos produzem, que estão dentro da nossa sala de aula, né? Então, pensando um pouquinho nesse texto, ó, o aluno que escreveu esse texto já escreve alfabeticamente, mas ainda não domina várias questões. Para nós, professores especialistas em língua portuguesa, às vezes, ou muitas vezes, é muito difícil entender esse aluno como alfabético, né? Ele ainda apresenta algumas questões de ortografia, de pontuação, de segmentação, que precisa ser trabalhado, né? Porém, existe uma coerência no texto, que isso é o mais importante. A coerência do texto é visível aqui. Não é? Apesar dele ter alguns equívocos quanto à ortografia, quanto à segmentação, quanto à pontuação, mas a coerência, o entendimento, é possível compreender esse texto quando nós lemos. Exatamente, né? Quando a Carminha coloca, é possível compreender esse texto. Então, se compreende esse texto, ele já tem um grande caminho percorrido. O que cabe ali é o quê? Intervenções para que ele não tenha mais esses problemas apresentados. Então, o aluno já percorreu um grande caminho. E cabe a nós, enquanto professores, levá-los a não ter mais essas dificuldades, levá-los a compreender melhor aquilo que tem que ser trabalhado, né? Então, nós percebemos aí que ele não respeitou a separação convencional entre as palavras, né? Hipo e hipersegmentação. Há a transcrição do oral na escrita. Escreve como fala, né? E aí nós vimos lá a palavra viu, vezes, penso. E esse é um fato que ocorre muitas vezes em qualquer série, até às vezes na 3ª série do ensino médio. Mas a gente percebe isso e tem que ser trabalhado na escola, dentro da sala de aula, né? Nós percebemos também que ele não realiza uma análise fonética quando omite letras ou inverte letras, né? Estava, faltou a letra S, o quando, ele usou o X, mas que são erros que a gente não pode nem considerar erros, né? Mas, assim, são alguns fatos e algumas ações que o aluno tem por ainda não ter percebido e ter feito essa correspondência. Cabendo ao professor trabalhar essas atividades, e isso a gente já vai falar logo em seguida, o que o professor pode propor para que isso não aconteça, né? E os problemas de ortografia, né? Regulares e irregulares, que é a troca de letras de mesmo som,
ou a troca de M por N, ou o uso de um R só quando tem dois. Mas isso tudo são questões que são trabalhadas e devem ser trabalhadas dentro da sala de aula. E aí também nós temos que tomar muito cuidado para não classificar o nosso aluno, né? Como esse aluno não tem conhecimento para estar no 6º ano, ou esse aluno não é alfabético, ou ele não deveria estar nessa sala, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode ter uma visão errada desse aluno, e a gente também, às vezes, o nosso trabalho é que vai fazer com que isso mude dentro da sala de aula e que esse aluno consiga vencer todos os obstáculos que ele ainda precisa vencer, né? É muito importante a gente pensar no nosso aluno como alguém que é capaz de aprender, né? O nosso aluno é capaz de aprender. Uns mais, uns menos, um no seu tempo ou em outro tempo. E aí, a importância do professor. Acho que vale muito destacar, né, Carminha? O trabalho do professor dentro da sala de aula, né? Nós é que fazemos essa diferença. O professor do 5º ano, desde o 1º ano da escola até o professor da 3ª série do ensino médio, né? E aqui também ninguém está dizendo que é fácil fazer isso, né? É uma tarefa que exige muito da gente, mas nós somos capazes de fazer isso e vamos ser capazes de levar esse aluno a aprender. E se quando um aluno ele chega no 6º ano com essas questões a ser resolvidas, muitas vezes o professor pode até pensar, nossa, mas ele ficou 5 anos nos anos iniciais e chegou desse jeito. Então, é por isso que é tão importante, né, essa conversa das escolas de anos iniciais e anos finais. Quando a escola tem os 2 níveis de ensino, é fácil, porque aí a gente consegue saber quem é esse aluno, quais foram os problemas que ele apresentou, ele participou de um plano de recuperação ou não, e aquela escola que não tem os anos iniciais juntos, pedir para a escola de onde veio esse aluno, eu acredito, eu tenho certeza que os professores e as escolas dos anos iniciais encaminham para as escolas do ciclo 2, todo o portfólio referente aos alunos que terminaram o 5º ano com dificuldade, né? Por que chegaram nesse ponto? Então, há vários fatores, e quem justifica é a própria escola, né? Quais foram, o que levou esse aluno a chegar assim com essas defasagens, tá? Então, aí é uma questão de conversa, de reflexão, e para nós pensarmos também como é que nós estamos trabalhando, que atividade nós estamos oferecendo para os nossos alunos em cada hipótese, certo? Então, continuando a nossa conversa, a gente precisa pensar um pouquinho como que a criança se alfabetiza, né? Como ela reflete sobre a escrita. Então, como que a criança lê? A criança aprende a ler lendo, escrever escrevendo. Não há outra forma, né? Então, um exemplo, eu só vou aprender a cozinhar se eu cozinhar, né? Se alguém me passar uma receita de bolo, eu só vou aprender a fazer esse bolo se eu me propuser a fazer esse bolo. Caso contrário, eu não vou aprender. E a mesma coisa acontece no processo de alfabetização com relação à leitura e à escrita. Então, a criança aprende a ler lendo, escrever e escrevendo, tá? Então, ninguém aprende por osmose. Não acontece de repente dá um estalo e a criança começa a ler e a escrever. Não, eu preciso colocar essa criança para ler, eu preciso colocar essa criança para escrever, né? E que ela possa tentar entender e explicar o que ela está escrevendo. Isso que é importante. No processo de alfabetização, lá no início, nos anos iniciais, 1º, 2º ano, quando nós fazemos a sondagem e que a gente dita lá uma palavra para o aluno escrever, imediatamente nós solicitamos que esse aluno leia o que ele escreveu. Porque é aí que a gente vai tentar descobrir se ele entende e consegue explicar o que ele escreveu. Correto?
Para as crianças, o desafio é planejar boas atividades, seja para os anos iniciais, para o ciclo 2, para o ensino médio, enfim, isso eu acho que é fato, né? Em qualquer ano, em qualquer disciplina, nós precisamos planejar boas atividades. E o que são boas atividades? São atividades que funcionem, que ajudem o nosso aluno a sair da condição que ele está, a avançar em sua aprendizagem. Então, são atividades desafiadoras e possíveis de serem realizadas, né? Nós precisamos propor aos nossos alunos situações-problema para que eles possam resolver e desafiá-los diariamente, as crianças, a pensar sobre a escrita, sobre como se faz para ler, como se faz para escrever. Então, nos anos iniciais, a gente sempre diz assim, olha, todos os dias nós temos que colocar os nossos alunos para escrever e para ler. Aí alguém pode falar assim, bom, então se eu der a cópia, eu já estou dando uma atividade de escrita, de forma alguma. Cópia não ensina ninguém a escrever. Cópia não ensina ninguém a aprender ortografia, não ensina ninguém a pontuar um texto. A cópia, ela tem uma função social para que ela possa servir como algo de aprendizagem. Por exemplo, a cópia de um verso de uma música que eu gosto, que a criança gostou. Isso tem uma função social para ela. Então, nesse momento, a cópia é uma boa atividade, certo? Copiar uma receita de bolo é uma boa atividade. Por quê? Porque tem uma função social. Copiar uma poesia, uma música. Mas utilizar a cópia como uma atividade para que as crianças aprendam ortografia, aprendam a pontuar, aprendam a usar a letra maiúscula no início da frase, isto não é desafio, né? Ela vai copiar por copiar e não vai atender às expectativas que nós esperamos. Pensando, então, né, um pouco nas hipóteses de escrita e daquilo que a gente já conversou e que a Carminha tão bem colocou para a gente, o que a gente propõe para as nossas crianças, então, para que elas avancem na aprendizagem? O que é necessário propor aos nossos alunos, né, para que eles possam aprender todos os dias? Então, a gente tem que pensar em situações, né, e colocar os nossos alunos diante de textos. Que alunos leiam textos cujo conteúdo sabem de cor, recebendo informação do que ali está escrito. Por exemplo, a parlenda, o poema, a música, a adivinha, para que possa ajustar o que já sabem, o que está escrito com o texto impresso. Então, é muito importante que nas situações, né, de escrita para essas crianças silábico-alfabéticas, o texto impresso esteja presente. Para quê? Para que ele possa fazer o ajuste daquilo que ele sabe e das situações que são desafiadoras para ele, para que ele possa dar um passo à frente, né? Então, o texto impresso é muito importante. Então, o aluno tem que ajustar a sua leitura. É importante que leiam textos que possam utilizar estratégias de leitura que não se restringam à decodificação, né? Mas é importante pensar na antecipação, na inferência, na seleção, na verificação, e que coloquem em questão a correspondência alfabética da escrita, né? Então, é muito importante a gente pensar aí em todas as estratégias que a gente tem que ter para fazer a leitura, né? Que esses alunos escrevam textos que façam sentido, ou seja, que leiam suas escritas para a professora, justificando as suas escolhas, né? Então, o aluno escreveu, ele tem que ler o que ele escreveu, e aí vem a mediação do professor. Quando o aluno explica a escolha que ele fez, cabe ao professor aí mediar essa construção de conhecimento, né?
que trabalhem com crianças que dão soluções diferentes para os desafios colocados pelas atividades. Por exemplo, como escritas alfabética, né? Então, sempre ter desafios novos e crianças com diferentes níveis de aprendizagem juntas, para que eles possam discutir, para que eles possam conversar, para que eles possam colocar um para o outro quais as escolhas que eles fizeram, que ajuda muito esse trabalho de alfabetização, né, Carminha? Só fazendo um parênteses, nós colocamos aqui, né, o que propor às crianças com escrita silábica alfabética, né? Nós, nos anos iniciais, sempre dizemos assim, que nós colocamos metas no início, né? Quem está, os anos iniciais que está aí nos ouvindo, sabe que a gente coloca assim, logo no início, os aluninhos do segundo ano, primeiro bimestre, nenhum aluno pré-silábico. Segundo bimestre, nenhum aluno silábico sem valor. Terceiro bimestre, nenhum aluno silábico alfabético. E quarto bimestre, segundo ano, todos alfabéticos. Isso é aquilo que nós falamos que é o ideal, né? Porém, nem sempre nós conseguimos o ideal. Então, a gente tem que trabalhar com o real. Nós não gostaríamos que as crianças chegassem ao sexto ano silábico-alfabéticas, certo? Isso não é o certo, mas pode haver alguns, não tantos. O que nós temos são alunos, às vezes, que vão recém-alfabéticos, e como eu disse, é necessário que os professores do sexto ano, as escolas dos anos finais, resgatem todo o percurso que essa criança teve para saber por que eles não chegaram alfabéticos, ortograficamente alfabéticos, no sexto ano, certo? Só fazendo um parêntese, por que a gente colocou ali como crianças com escrita silábica alfabética? Isso não é o ideal, né? Mas pode ser o real de algumas escolas. O que propor às crianças com escritas recém-alfabéticas, né? Como a Carminha disse, não é o ideal, mas muitas vezes nós temos, e esse aluno é nosso e tem que ser trabalhado por nós, né? Nós, professores dos sextos anos, e que a gente entenda esse aluno. É muito importante entender esse aluno e propor boas situações de aprendizagem para eles, né? Então, essas crianças recém-alfabéticas, que leiam muitos textos de conteúdo parcialmente conhecido, de forma a se sentirem seguras para ler cada vez mais. Então, muitas vezes, ele não tem aquela leitura ainda fluente, mas ele já consegue ler, já tem habilidade para a leitura. Então, esse texto parcialmente conhecido para ele é uma atividade desafiadora que vai levá-lo a avançar nas suas aprendizagens. Uma atividade desafiadora e possível, né? Isso. Que escrevam textos e leiam suas escritas para a professora, justificando suas escolhas. Então, é novamente a atividade que se repete, como a gente já colocou anteriormente. Que realizem atividades que coloquem a questão a divisão do texto em palavras e a ortografia, né? Então, o que ele fez, né, na escrita desse texto? Quais as palavras que ele precisa construir ainda? Quais as escolhas que ele fez na construção desse texto, né? Que trabalhem as crianças que dão soluções diferentes para os desafios colocados pelas atividades. Por exemplo, com escrita alfabética, que já consideram a divisão do texto em palavras e a ortografia. Ou seja, novamente, trabalhar em duplas, em pequenos grupos para o sexto ano, né? Os agrupamentos. Então, que esses alunos sejam colocados para discutir as atividades que eles fazem, ou até mesmo fazer juntos, né, Carminha? Sim. Acho que essa é a nossa proposição aí para essas crianças. E aí, né, aquele aluno ideal que chegou lá no sexto ano, alfabético, né, que a gente acha que ele sabe tudo. Mas, por outro lado, ninguém sabe tudo, né? E a gente tem sempre muito que aprender. Então, o nosso aluno também, né? O que propor às crianças com escrita alfabética, né? Já os alunos nas hipóteses alfabéticas compreendem o sistema de escrita alfabética, entendendo que cada um dos caracteres da palavra
corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba. Suas preocupações e questionamentos são agora de ordem ortográfica e textuais, né? E aí a gente costuma dizer que esse aluno está pronto. Sim. E aí o professor do 6º ano é muito tranquilo trabalhar com esse aluno. Esse aluno já lê, já escreve, já conhece as regras da ortografia, e a gente vai ter que trabalhar o quê? O conteúdo previsto para esse ano, né? Então, essas dificuldades dos alunos. Então, trabalhar a parte de ortografia e o texto em si. Não o texto pelo texto, mas o texto, quando a gente chega no 6º ano, os gêneros textuais, os diferentes textos colocados para ele, né? Então, que esse aluno é aquele que a gente costuma dizer, ele quase que caminha sozinho, né? Ele não precisa tanto aí Não que ele não precisa tanto, mas ele já está pronto e ele caminha sozinho, é o que a gente costuma dizer no 6º ano. E as questões ortográficas, elas não caminham, não são só de responsabilidade do 5º, do 6º, mas de todo o percurso, de todos os professores ali. Exatamente. Que os alunos trabalham, né? Não só de língua portuguesa, porque fica sempre a cargo do professor de língua portuguesa. Todo professor deve saber escrever bem, né? E ler bem, isso é responsabilidade de todos. Enquanto ordem textual, quando a gente fala na produção de texto, também nós precisamos pensar no contexto de produção. Não é a pauta nossa aqui, mas só alertando, né? Se eu não oferecer um contexto de produção para o meu aluno, isto é, dizer para que texto que ele irá escrever, qual o gênero, para quem, onde será colocado, então fica muito mais difícil. Enquanto que quando eu ofereço tudo isso para ele, eu já consigo organizar essa questão na cabecinha da criança para ele poder produzir, tá? É importante a gente pensar aqui, né, nas atividades. Nós não podemos trabalhar com atividades soltas e desconexas. A gente precisa tomar cuidado, então, com essas atividades soltas, né? Quando a Carminha coloca a produção do texto. Tudo que o aluno precisa saber para que ele produza um bom texto e que ele tenha interesse em produzir esse texto. Se eu não tiver se o aluno não tiver muito bem elaborado, ele não vai ter interesse em fazer e a atividade não vai ter produção nenhuma, ele não vai conseguir fazer nada, né? E por isso ele tem que ter repertório, né? E nós, professores, temos que repertoriar. Isso não é um trabalho só do 5º ano, mas é um trabalho que se faz desde o primeiro aninho. Tá? E aqui também a gente vai colocar um destaque para as atividades de leitura, né? É uma insistência, né? Insistência não, é uma proposição do material, acho que isso é o correto a se dizer, né, Carminha? É a proposição para as atividades de leitura. A importância da leitura dentro da sala de aula. Nós já discutimos muito isso, né, os alunos de 6º ano, eu tenho certeza que a Carminha também falou, que a leitura é um conteúdo que a gente ensina dentro da sala de aula, né? A leitura é um conteúdo a ser estudado. E a gente já falou isso muitas vezes, já discutimos, né? Então, a potencialidade da leitura como situação de reflexão sobre a escrita, né? Então, nós temos algumas atividades, né? As modalidades de leitura, que são importantes a gente pensar para esse nosso aluno, né? O que ler, o que propor, né? Então, alguns tipos de atividades que são interessantes para se trabalhar essas modalidades de leitura, né? Leitura em situações que envolvam brincadeiras, dentro e fora da sala de aula, né? Leitura de anedotas, de piadas e outros textos divertidos. Leitura compartilhada de gibis. Leitura para ordenar textos desordenados e mesclados. Leitura de regras de jogos ou instruções para construir brinquedos e outros objetos. Leitura de instruções para realizar algo solicitado pelo professor. Os enunciados das atividades, por exemplo, ou outras ações. Leitura para localizar informações solicitadas pelo professor. Isso é importante a gente dizer que são atividades propostas pelo material, né, Carminha? Acho que nós não tiramos isso do nada ou do fazer por fazer.
mas são atividades que ajudam e muito o aluno e que são propostas pelo material e que dão resultado e que vêm sendo aplicadas pelos professores do primeiro ao quinto ano e que podem ter a continuidade da aplicação dos professores dos sextos anos, né? Então, esse tipo de leitura, essas atividades de leitura propostas, certamente contribuirão para a formação desse aluno, né? E entre outras leituras, claro, que o professor conhece a sua turma, conhece a sua classe e sabe o tipo de leitura que vai propor a esses alunos ou a esses alunos que estão no sexto ano, né? Então, a gente tem que pensar muito no aluno que a gente tem. Por isso que a gente sempre fala, né? O professor precisa conhecer o seu aluno, né? Por isso que a gente insiste tanto na avaliação diagnóstica, de saber o que o aluno precisa, né? Porque o professor é que sabe o que está dentro da sua sala de aula e o que ele tem que propor para esses alunos, né, Carmen? E falando em leitura, né? As modalidades de leitura. Uma delas, para repertoriar os nossos alunos, que acontece diariamente nos anos iniciais, como um momento nobre no início da aula, é a leitura em voz alta feita pelo professor, né? De textos literários, tá? E que isso é uma proposta que tem que continuar nos anos finais e, por que não, no médio, né? A gente lê aquilo que o aluno não é capaz de ler sozinho, né? Então, eu posso utilizar essa leitura em voz alta de diferentes formas, lendo um conto, lendo uma crônica, lendo um livro todo em capítulos, tá? E para o sexto ano, talvez vocês podem perguntar, mas vai ficar só na responsabilidade do professor de língua portuguesa? Como eu disse agora há pouco, todos os professores, independente da disciplina, eles têm por obrigação ler e escrever bem, né? É o mínimo que nós, professores, temos que fazer. Ter uma boa leitura e ter uma boa escrita. E quando nós falamos em modalidades de leitura, nós temos uma outra modalidade que é a leitura compartilhada. Esta leitura compartilhada é a leitura que leva o aluno a ser um leitor fluente. E o que é ser fluente na leitura? Antes, nós tínhamos um entendimento que ser fluente na leitura era ler sem gaguejar, sem soquinho, né? Hoje, nós já compreendemos que a leitura fluente, eu sou um leitor fluente quando eu compreendo o texto que eu estou lendo. Então, é a leitura compartilhada, com boas perguntas que o professor faz, é que vai ajudar esses alunos na compreensão textual. Lembrando que nas avaliações externas, que são as avaliações, né? Nós temos as avaliações de língua portuguesa, seja no SAESP, seja no SAEB, a prova de língua portuguesa é uma prova de compreensão textual. Por isso é importante o trabalho da leitura compartilhada em todos os anos, né? E principalmente no quinto ano, que é o foco nosso neste ano, certo? Falando, então, um pouquinho, né, dessa parte das atividades, hipóteses de escrita, né, já estamos chegando quase que ao final da nossa conversa e desse nosso bate-papo, mas algumas questões que a gente precisa levar em conta no sexto ano, tá? Professores, prestem muita atenção, né? Coisas que precisam ser ditas aos alunos dos sextos anos. Muitas disciplinas, novas disciplinas, muitos professores. Então, atentem para ajudar esse aluno a se organizar. A se adaptar. A se adaptar a esse novo modelo de escola, porque é um novo modelo de escola. Então, professor, fique atento a essas disciplinas, a essa organização. Esse aluno do sexto ano está num novo ambiente, né? Muitas vezes ele muda de escola, a grande maioria ele muda de escola. Então, esse novo ambiente precisa ser apresentado ao aluno. O aluno precisa fazer parte deste novo ambiente, né? Então, professor, mostre a escola, organize esse ambiente, deixe o aluno sabendo onde ele está. O aluno, quando chega no sexto ano, ele precisa de uma organização maior,
organização do caderno, organização do material, organização do horário, né? Isso, professor, não é uma vez que o aluno vai entender, não. Então, essa organização do aluno também passa pelas nossas mãos, passa pelo nosso trabalho em sala de aula, né? O aluno precisa de mais rapidez para cumprir os horários e tudo que é solicitado. Então, muito cuidado, professor, com tudo que a gente tem, essa ansiedade de trabalhar muita coisa em uma aula só. Porque a gente sabe que muitas vezes 50 minutos e vai trocar de professor e vai chegar um professor novo e vai pedir tudo novamente e ele vai estar iniciando tudo de novo. Nós precisamos desenvolver mais autonomia nos nossos alunos, né? Isso é o quê? Nada mais do que orientá-los a fazer, mas deixá-los fazer as suas atividades. Então, essa autonomia é conquistada como? Fazendo, e o professor apenas na orientação. Responsabilidade, né? O nosso aluno precisa de muita responsabilidade para dar conta de tudo que ele tem que fazer no sexto ano, né? Como a gente já disse, é uma mudança, é a mudança de escola, é a mudança do ambiente, são muitos professores, são novas disciplinas, então desenvolver a responsabilidade dos nossos alunos. E claro, muitos professores, eles saem de 2 ou 3, né, para pegar 8 professores aí para estar trabalhando com metodologias variadas, com jeito de escrever na lousa diferente, com jeito de solicitar as atividades. Então, tudo isso precisa ser muito pensado por nós, professores, especialmente dos sextos anos, que são os alunos que estão chegando, que estão na nossa responsabilidade, né? E para a gente chegar ao final da nossa web, né, Carminha, o nosso tempo já está se esgotando, né? Uma frase de Paulo Freire, né? Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, né? Então é isso, né? Ninguém ensina ninguém, mas cada um cabe ao professor, então, criar essas possibilidades. E essas possibilidades são criadas na aula, na interação professor-aluno, naquilo que a gente propõe para o nosso aluno. E é uma responsabilidade muito grande, né? Educar, ensinar, compreender o processo de leitura e escrita e tudo que o aluno tem que fazer é uma tarefa nossa e nós temos que fazer dentro da sala de aula. E nós, aqui no Núcleo Pedagógico, estamos à disposição de vocês, professores dos anos iniciais, professores do sexto ano, anos finais, e os coordenadores, para o que vocês precisarem, né? Nós estamos à disposição para tirar as dúvidas, para dar todo o apoio e subsídio. Porque o que nós queremos é os nossos alunos aprendendo cada vez mais e os nossos professores tendo respaldo para fazer o seu trabalho o melhor possível em sala de aula, tá? Então, muito obrigada por mais esta conversa, né? Obrigada pela paciência de nos escutar e estamos à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado, então. Mais uma vez, estamos aqui, né? E juntos nós vamos fazer com que as coisas deem certo em todas as escolas para todos os nossos alunos. Muito obrigado e até breve a todos. Não esqueçam de responder, por favor, a enquete agora no final, tá? Muito obrigada. Até mais.